Olá galera, tudo bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Vamos continuar hoje falando sobre evolução do pensamento econômico. Nas duas últimas aulas nós começamos pela economia ecológica, ou ecoeco, e depois nós falamos sobre a economia ambiental, que vem sobre a influência da escola neoclássica. Bom, hoje nós vamos falar sobre ecomarxismo, tá? Ou ecossocialismo, ok? O ecomarxismo ele é interessante porque ele parece em muitos aspectos com a economia ecológica, porém, se você ler vários livros de economia ecológica e ler alguns de autores ecomarxistas, você vai verificar que a economia ecológica ela propõe várias ações que, de fato, pela natureza do capitalismo, iria prejudicar. Como assim? Por exemplo, quando a economia ecológica fala em diminuição do consumo ou combate ao consumismo, o capitalismo ele vive da expansão constante da produção. Não é à toa nós temos o que? O PIB e vários outros indicadores que medem, tá, a quantidade de produtos e serviços produzidos em uma economia. O capitalismo ele não pode parar de crescer nem um ano, não há exceção. Tá? O capitalismo precisa crescer. Precisa crescer significa que as pessoas precisam comprar. Isso significa o quê? Que precisam tirar mais recursos naturais da natureza e acabam jogando mais lixo na natureza. Tá? Então, quando a economia ecológica fala em diminuir o consumismo, isso é uma água fria em cima dos interesses do sistema capitalista. Não tem como haver esse equilíbrio nessa relação. Se diminuir o consumismo, isso prejudica o capitalismo, o sistema entra em colapso. E a economia ecomarxista, ela explora esse ponto. Ela vem já de cara falando que não há possibilidade de sustentabilidade dentro do capitalismo. Porque todas as pautas ambientalistas ou ecológicas, diminuição do consumo, controle da população, produzir bens econômicos mais duráveis, né, que tenham um tempo de vida útil maior, diminuir a obsolescência observada ou perceptiva, tá? Todas essas reivindicações dos ambientalistas, elas vão contra a natureza do capitalismo, que é a expansão constante. Então a primeira coisa do ecomarxismo é que não há possibilidade de sustentabilidade dentro do capitalismo. Ela deixa isso bem claro. E isso configura a terceira contradição interna dentro do capitalismo, segundo a economia ecomarxista. Porque a primeira seria a que Marx expôs, tá, sobre a questão do capital e do trabalho, ou mais especificamente falando, do capital constante, tá, e do capital variável. Lembra que Marx vai falar que somente o trabalho humano é capaz de gerar lucro, tá? Por quê? Porque através da mais-valia, que é aquilo que o funcionário produz, mas não fica com o funcionário e fica com a empresa, é isso que gera o lucro. As máquinas, elas apenas repassam o seu valor para os produtos. Ela não gera valor. Não tem como a empresa conseguir uma mais-valia das máquinas, tá? Não tem como. Então a máquina, ela sofre o quê? Depreciação, que chama-se na contabilidade, tá bom? Já o trabalho humano, não. No trabalho humano, um funcionário pode produzir 10 mil e receber apenas 2 mil de salário, 8 mil é o que nós chamamos de mais-valia. Só que as empresas, para economizarem, elas tendem a substituir a mão de obra humana pela máquina. Isso gera dois problemas. Primeiro, se você está aumentando o número de máquinas e diminuindo de seres humanos e não tem como tirar lucro da máquina, significa que o lucro relativo, tá, das empresas tende a diminuir. O lucro absoluto pode aumentar se a empresa aumentar o seu tamanho, que é o que nós verificamos hoje. Empresas multinacionais que atuam em vários países e aí tem um lucro total alto, mas o lucro, tá, por unidade pode estar diminuindo pode não, né? Na questão marxista eles afirmam que vai diminuir pela questão da substituição da mão de obra pela máquina. Essa é a primeira contradição do capitalismo, sendo que a gente pode explorar uma outra coisa aí também, tá? Que quando você tira o trabalhador e coloca uma máquina, esse trabalhador ele é um consumidor a menos na economia. Então isso pode diminuir a demanda efetiva. Claro que eu já estou mesclando um pouquinho com as ideias da demanda efetiva de Keynes, tá? A segunda contradição do capitalismo foi explorado pelos teóricos do imperialismo. Por isso que é legal, é interessante você acompanhar todas as aulas do canal, galera. Já tem a aula sobre Marx, aula 1 e 2, temos 4 aulas sobre as teorias imperialistas, é bem interessante, tá?
Até os imperialistas, tá? O Hobson, o John Hobson, o Lenin e a Rosa Luxemburgo, elas vão explorar essa questão da mais-valia, da exploração internacional, que é a exploração dos países da América do Sul, Latina em geral, né? América Latina, África e Ásia, pelos países centrais, tá? Que aí seria na Ásia o Japão, a Europa quase toda, os Estados Unidos. Esses países, eles tendem a explorar, tá? Os países da periferia, principalmente manter uma balança comercial, o quê? Favorável para esses países. Então eles exportam produtos industrializados para a periferia, e a periferia vende produtos, vende matéria-prima, tá? Para o centro do mundo. E aí o que ocorre? Uma balança comercial favorável aos países mais ricos e desfavorável para os países mais pobres. Tá? Isso tende a aprofundar a distância de riqueza entre os países mais pobres e os mais ricos, o que de fato realmente ocorre. Tá? E a terceira é o que eu falei para vocês, que é a terceira contradição, que é explorada pelo ecomarxismo. O capitalismo ele precisa crescer constantemente. Se ele precisa crescer constantemente, significa que ele precisa cada vez mais de recursos naturais. Ora, pela segunda lei da entropia, explorada pela economia ecológica, toda vez que você altera fisicamente um produto no processo de industrialização, isso resulta em aumento da entropia, ou seja, de energia desorganizada. Se aumenta o número de energia desorganizada, significa que a industrialização, de qualquer forma, ela afeta os recursos naturais. E se a economia capitalista precisa crescer cada vez mais, ela precisa o quê? Extrair mais recursos naturais e industrializar mais recursos naturais. E isso aumenta a entropia, ou seja, aumenta o desgaste do nosso meio ambiente. E aí o produto ele perde energia, tá? O recurso natural ele perde energia. E nós vivemos num sistema fechado. Tá? Existem três tipos de sistema. Sistema isolado, que é o sistema que não recebe nem energia nem matéria de fora dele. Existe o sistema fechado, que é o caso da Terra, que recebe energia solar, mas não recebe novas matérias. Tá? E existe o sistema aberto, que recebe matéria do exterior e recebe energia. Nós recebemos energia do Sol, mas, pode falar, cai um meteorito, um meteoro na Terra, sim, mas relativamente isso é pequeno, tá? É ínfimo. Então dá para dizer que o planeta Terra ele é um sistema fechado, que é isso que considera-se na astronomia e na biologia. Okay? Então nós recebemos a energia do Sol, mas não recebemos matéria a mais. Isso faz com que os recursos na Terra sejam limitados. E isso limita o capitalismo. É isso que o ecomarxismo vem dizendo. Que o capitalismo ele não tem equilíbrio entre ele e os interesses ambientais. Qualquer ganho, tá, na área ambiental resulta em perca no sistema capitalista. Então precisaríamos de um outro sistema para alcançar a sustentabilidade, porque no capitalismo não há como pela contradição do próprio sistema. E aí, alguns marxistas vão colocar como base histórica, né, da história econômica, a questão do capitalismo, até mesmo a produção 24 horas. Com a criação da energia elétrica e da exploração cada vez maior de recursos naturais fósseis, o gás, carvão e o petróleo, a produção capitalista ela passou a ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ela não para. A produção capitalista não para. Então a exploração, o aumento da produção ela é frequente. Tá? A economia mundial ela cresce 3, 3,5%, 4% ao ano. Tá? Então significa que o número de recursos naturais que está sendo explorado aumenta de 3 a 4% ao ano. E isso mostra que não há compatibilidade entre o capitalismo, porque ele tende a continuar crescendo, tá? E o meio ambiente, porque à medida que o meio ambiente for ganhando espaço, o capitalismo vai perdendo espaço ou vice-versa, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Como nós estávamos falando sobre meio ambiente, nas próximas aulas eu vou conversar um pouquinho com vocês nas aulas sobre Celso Furtado, que é o maior economista da história do Brasil, e ele fala sobre essa questão de desenvolvimento, tá? E inclusive da parte sustentável do desenvolvimento. Galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sino para você ser notificado quando nós colocarmos no YouTube a nossa próxima aula. Galera, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês até na aula de Celso Furtado. Galera, tchau, tchau!